Yo, Geeks, tudo em cima? Daiba é um personagem complexo e fascinante de Berserker, que transita entre a lealdade ao poder e uma busca própria por conhecimento e transformação. O velho feiticeiro de origem Kushan, ele é uma figura que, apesar da aparência desgastada pelo tempo, carrega consigo um espírito indomável e uma mente extremamente afiada. Assim, vamos explorar suas facetas, como conselheiro do Império, como combatente, como pensador crítico e, por fim, como alguém que caminha entre os mundos do misticismo e da decadência humana. Vamos falar mais sobre esse feiticeiro negro absurdo depois da vinheta. Daiba é realmente um personagem extremamente enigmático. Ele pode ser colocado como um homem entre eras e visões. O Daiba, ele é apresentado como um sábio, observador e estrategista. Ao invés de entrar diretamente em combate contra o Guts, ele prefere estudar o seu oponente enquanto observa sua luta contra os Makara. Essa postura já evidencia sua natureza absoluta. Ele é alguém que pensa antes de agir, ponderando ali os riscos, os poderes envolvidos e a disposição mágica dos envolvidos. A forma como vê os estrangeiros, também chamando-os de selvagens, contrasta com o seu reconhecimento do poder mágico que alguns, como Shirk e Guts, com a armadura Berserker, são capazes de utilizar. Isso mostra que seu preconceito é permeado por uma honestidade intelectual. Ele julga, mas respeita o que é poderoso ou extraordinário. O Daiba definitivamente é um personagem icônico em Berserk. O fato é que ele olha, observa, aprende, julga, mas reconhece. Ele é um personagem realmente que sempre cria camadas ali que fazem a gente pensar o que esse cara vai aprontar. Nada que o Daiba faz é sem sentido. Nada que o Daiba faz não tem um propósito. Isso que fascina tanto esse personagem na trama de Berserker. Ao longo da história, Daiba repete seus desejos ali de fundar um império mágico, demonstrando ambições maiores do que apenas servir Ganishka, o antigo imperador ali dos Kushan. Essa aspiração não é mera ganância por poder, mas sim um ideal de reconstrução espiritual e mística em relação à realidade, porque o mundo de Berserker é um mundo caído. Através da magia, ele pode acreditar que será um mundo reconstruído. Uma tentativa assim de restaurar um tempo em que o mundo era governado por forças arcanas, talvez mais justas ou mais puras aos olhos do velho Sado. O fato é que o Daiba carrega muitas coisas intrigantes, o que deixa a trama de Berserker extremamente interessante. E o que deixa esse vídeo interessante também é o seu like, você se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo e comentando nos nossos vídeos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos conteúdos aqui no canal. Toda vez que você comenta, toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entrega ainda mais os nossos conteúdos. Se você tá gostando dos nossos vídeos de Berserker, eu tenho certeza que você já está fazendo isso. E quando você se torna membro aqui do canal e você manda ali o seu valeu, aí meu amigo, aí o YouTube vai entregar ainda mais os nossos conteúdos. E é claro, você também não pode deixar o seu hypar para fortalecer aí o nosso Geek Brasil. O Geek Brasil trazendo bem mais conteúdos de Berserker pra gente explorar esse universo tão maravilhoso que finalmente está, pelo que parece, né, engatando aí com grandes capítulos. Mas por mais que o Daiba seja um personagem extremamente intrigante e curioso, a gente sabe que ele tem um lado podre, né? Que foi a sua lealdade crítica em relação ali ao Ganishka, né? Um dos grandes apóstolos que nós observamos no universo de Berserker. Durante o arco do Falcão do Milênio, Daiba serve ali como conselheiro fiel do Ganishka, mas não como um bajulador. Ele se mostra leal, sempre ao lado do imperador,
mas também tem coragem de expressar objeções, quando as decisões de Ganishka ultrapassam os limites da prudência. Então é como se o Daiba fosse a moral ali do exército liderado pelo Ganishka. Só que ele pagou o preço, ele pagou algo assim muito caro mediante a essa escolha. Ele queria ver o que o Ganishka iria construir, né? O que o Ganishka realmente iria construir mediante ao seu poder e a sua força. Mas mesmo assim, ele estava meio que tipo assim, sendo conivente com tudo aquilo que o imperador de Kushan estava trazendo de caos para a história. Isso ocorre, por exemplo, quando o imperador deseja usar ali um berrelite feito pelo homem, uma inovação mágica perigosamente instável. O Daiba sugere que o experimento seja feito em outros antes de se arriscar pessoalmente, um gesto que demonstra tanto senso prático quanto também preocupação velada ali pelo imperador. Mas ele acaba sendo punido e repreendido na forma como o Ganishka está lhe eletrocutando, né? Mesmo sendo eletrocutado, ele permanece leal. O Daiba não cede completamente, ele continua com os seus pontos, com os seus ideais sobre como ele pode trabalhar cada um dos personagens para chegar no seu objetivo. Ele observa ali os excessos do imperador com desapontamento e até ironia. Então, após a queda do Ganishka, o Daiba tenta se conectar novamente com os seus antigos aliados, mesmo sabendo que ele havia se tornado um apóstolo monstruoso. Com Ganishka sendo transformado naquela situação, o Daiba ainda tentando lhe alcançar por algo maior do que a própria nostalgia, nós observamos uma tentativa de alguém que ainda crê em ideais maiores e a simples força bruta. Mesmo Ganishka chegando naquela posição, aquele poder extremamente absurdo, ele ainda estava crente que poderia usar ali, poderia realmente ser essa ponta de lança do imperador, mas tudo acaba escoando ali pelos seus dedos mediante a como o imperador era apenas mais alguém que estava buscando poder e não mudar o mundo para que ele se tornasse um lugar melhor. O Daiba então tem classificações e características como um grande feiticeiro. Ele é um mestre da magia e comandante das feras. O Daiba possui vastos conhecimentos mágicos, dominando ali invocações poderosas como os Kundalini e controlando criaturas como os Garuda. Sua magia se inspira nas tradições orientais como as escrituras hindus e práticas ascéticas indianas, o que lhe confere uma identidade mística distinta. Por isso que muitas coisas que a gente está vendo agora nos últimos capítulos estão se encaixando ali para o Daiba, principalmente em relação ao selamento do Guts na estupa. Basicamente ali a gente tem um detalhe meio que europeu, que é todo o universo relacionado ali à falconia, né, a base ali que é a relação da construção do Guts, e também temos o lado mais indiano, né, mais hindu ali nessa temática, o que essa mistura acaba sendo um completo mistério para nós, porque é a origem, né, ali o hinduísmo, ele tem uma característica bem precisa sobre a origem do budismo, então o Daiba, ele pode começar a misturar muitos conceitos que até então para nós pode ser algo inédito na obra de Berserk. Sua descrição do Guts como um Kshatriya de Durga, não sei como diz isso, cara, e o Sérpico como um Kshatriya de Vayu, revela que o homem pensa em categorias espirituais, que vê o mundo em mitos vivos e forças arquétipas. Então ele consegue ver as características de cada personagem e englobar eles em seu mundo espiritual, em seu mundo astral que ele tem tanto controle. Ele não apenas invoca criaturas poderosas, mas também compreende os perigos do uso excessivo da feitiçaria. Ainda assim, ao longo de sua jornada, o Daiba vai adaptando a sua visão do apego ao Império Mágico para uma convivência com elementos humanos e vulneráveis, como as crianças em Falconias ou até mesmo os magos de Skellige. A forma como o mago ele vai realmente se complementando e entendendo mais de que o mundo que ele quer criar talvez seja muito mais palpável com pessoas, crianças
e até mesmo ali ex-prostitutas que podem e precisam tanto da sua ajuda. Em Falconia, ele se torna uma figura paternal, ajudando pessoas humildes e até salvando Erika de um apóstolo. Ao final, quando presenteia Luca e as outras ex-prostitutas com diamantes, ele se torna ali alguém extremamente agradecido e gentil. Um raro gesto ali de afeto no mundo sombrio de Berserk. Ele começa a entender que o mundo mágico que ele tanto quer criar pode ser não dependente ali das demais pessoas, mas começar por ele mesmo. Então todas essas questões acabam levando o Daiba a ser um sobrevivente e começar a agir como um político. Nos eventos ali do arco da fantasia, o Daiba continua sendo uma peça-chave nas intrigas do mundo de Berserk. Agora longe ali do brilho imperial, ele se reinventa como um mago estável e diplomático. Ele age com a sabedoria ao servir Rikichi e os Tapasa do ataque de Rakshas. E mais tarde se torna um canal de comunicação mágico entre Scylla e o povo Kushan, usando sua voz telepática para transmitir esperança para as pessoas e também conduzir toda essa situação em que o Guts está. O Daiba então demonstra habilidades políticas ao lidar com o novo imperador de Kushan, omitindo partes do seu envolvimento nos crimes do antigo regime, e ao mesmo tempo ele mostra um senso de dever ritual ao pedir para liderar os Brahmanes no ritual ali fúnebres após a grande crise que acabou sendo colocado ali na região depois do ataque dos aliados do Griffith. E por fim, ele assume um papel ambíguo com Guts, tanto como juiz quanto também executor em potencial, reconhecendo ali o karma sombrio que cerca o guerreiro, mas também hesitando em lidar com ele de forma precipitada. Então, com o Daiba, a gente sabe que tem alguma coisa ali, tem algo ali com o personagem, tem algo realmente ali que ele tá construindo com o Guts, e definitivamente isso vai marcar um potencial para o personagem, seja ali através das suas habilidades, seja através do seu crescimento espiritual, seja através ali do seu crescimento em poderes. Na trajetória do Daiba é um personagem que começa como braço direito de um tirano, mas aos poucos se molda em uma figura mais reflexiva, mais humana e paradoxalmente mais poderosa. Ele representa a ponte entre o antigo mundo mágico e um novo mundo que emerge após a morte de Ganishka, um mundo de monstros, luto e reorganização. Basicamente, o grande inimigo acabou se tornando ali um grande aliado. O Daiba não é apenas um feiticeiro poderoso, é o símbolo da transição entre o domínio místico e o caos moderno. Um sobrevivente das eras que ainda sonha com o Império Mágico, mas agora entende que esse Império talvez precise ser construído com mais sabedoria e não apenas com poder. Com pessoas mais humildes, com pessoas mais acessíveis, com pessoas realmente assim precisas para este novo poder. Através dele, Berserk nos lembra que nem todo aliado do mal é irreversível. Pessoas podem, o nosso inimigo de hoje pode se tornar o nosso grande aliado no amanhã, e que até o mais velho dos magos pode mudar, crescer e buscar uma redenção, mesmo que essa redenção venha em volta de sombras, enigmas e raízes esquecidas no fim e no fundo de uma estufa.